Boa tarde a todos. Que a luz do Mestre Jesus se faça nesse momento para todos nós, onde estamos aqui profundamente agradecidos a essa casa, a Inácio Bittencourt, a equipe espiritual que aqui envolve-nos a todos nós, permitindo-nos estarmos aqui juntos, buscando a luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus através da luz rediviva da doutrina espírita, que na verdade, como vamos perceber aqui durante o estudo, nos traz um aprofundamento, uma clareza muito grande de falas de Jesus que talvez de início nos parecia indecisas ou misteriosas ou sobrenaturais, como alguns preferem, mas na verdade não. É natural o ensino de Jesus, é da natureza, natural de estar na natureza, e vamos perceber essas verdades em nossas vidas. Esse tema sugerido pela espiritualidade foi muito interessante estudá-lo, e quando eles me deram um caminho, foi mais interessante ainda. Porque quando nós falamos em Natal, claro, na nossa mente, até porque de infância, uma infância recente, dessa própria encarnação que vivenciamos, ligamos ao Natal a questões de presentes, festividades, ao nosso querido bom velhinho, Papai Noel. São figuras simbólicas do nosso Natal, ao qual nós temos lembranças felizes, de momentos felizes que passamos dentro desse contexto natalino. Mas a doutrina espírita traz um outro olhar do Natal para todos nós, mas um olhar do Natal profundo, verdadeiro, a questão do nascimento de Jesus. Sim, meus irmãos, o Natal, que tem vários símbolos, mas a grande verdade do Natal é Jesus. E por que nós estamos falando isso? Porque nós comemoramos no dia 25 de dezembro. Então foi dia 25 de dezembro que nasceu Jesus. Não, já somos sabedores que dentro de um exame histórico, através de historiadores, a data não bate. Com certeza, não tem esse problema. Através de uma programação religiosa feita no concílio, se decidiu por essa data 25 de dezembro, tem lá os seus porquês, se vocês buscarem no Google vão encontrar, não vou me adentrar aqui para não me alongar. Então vamos perceber então que há toda essa festividade nessa data, mas não importa que seja essa data, porque olha só o que a espiritualidade nos deu. Quando nós convencionamos o 25 de dezembro, e nessa data nós nos reunimos, nos relacionamos em família, em fraternidade e solidariedade para com nossa sociedade, para com nossas crianças. Esse movimento é muito grande do Natal. Então realmente se tornou uma data de grande energia no planeta. Tanto que a espiritualidade comemora o Natal, próximo à nossa esfera terrestre, também nessa data. Por quê? Porque nessa data é que é colocada então toda essa vibração em prol da humanidade. Então faz jus sim, 25. Fiquemos sim com essa data e essa representação de Jesus. Mas agora precisamos encontrar Jesus nessa data, o verdadeiro, não mais só o símbolo de uma árvore de Natal, de presentes ou de um Papai Noel. Não, respeitamos e vivenciamos isso no dia a dia, mas precisamos buscar verdadeiramente o Cristo. E aqui no início do estudo, eles vão nos apresentar essa criança que vai nascer nessa data, sempre lembrando aqui da questão da data, mas é essa criança a qual nós vamos então conhecer, reconhecer novamente, porque essa é a grande proposta do Natal, é o nascimento de Jesus em nós novamente. Infelizmente, ainda por uma questão de escolhas, nós só fazemos isso anualmente. Mas o Natal, como dizia um grande amigo nosso que caminhava aqui conosco, na terra já se encontra na pátria espiritual, o Natal é todo dia. Então, veio Jesus no mundo, diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 3, que ele veio não para destruir a lei, isto é, a lei de Deus, mas sim, ele veio cumprir as leis de Deus. Isto é, ele veio desenvolvê-la, colocá-la em prática, dar então um sentido verdadeiro à verdade aí, que ele dizia, eu sou a verdade,
ele veio trazer a verdade e adaptar essa verdade, olha que interessante, ao adiantamento dos homens, ou seja, homens não no sentido de gênero, mas de humanidade, para qual nós aqui estamos inseridos no planeta de provas e expiação. Então Jesus veio nos trazer a lei, e veja, ele veio exemplificá-la, vivenciá-la também, mostrando que ele não veio trazer nada contrário a essa lei, muito pelo contrário, e dar sentido para nós, a nossa verdade, a de cada um aqui em humanidade, a nossa verdade do que nós vivemos, nós sentimos, nós acreditamos, é essa verdade que Jesus vai dizer dentro da lei. Mas ele fala que essa lei, ela vai se deparar com um princípio que tem uma base, a base que é a base da sua doutrina, que é o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa lei, então, que ele vai adaptar para nós possamos compreender, que ele vai nos trazer, é só isso, só esses dois. Amar a Deus, nós vamos entender Deus, então, dentro de um sentido minúsculo que nós temos, que nós vamos tentar compreender Deus dentro de prova e expiação, perfeito? E essa vivência com o próximo, é isso que ele vai nos relatar. Tudo isso com base em sua doutrina. Então, para fortalecer, vamos aos evangelhos, como não? E vamos a Lucas, então, no capítulo 2, do versículo 25 ao 26, onde ele fala assim, Lucas nos descreve assim: Isabel, cheia do Espírito Santo. Toda vez que nós vamos ouvir esse termo aqui, ou vamos na literatura bíblica, vamos ouvir esse termo aqui, isso aqui significa mediunidade. Significa que a pessoa, ela está com proximidade do Espírito, recebendo uma comunicabilidade, uma informação, e ela está passando isso através de uma aproximação, de uma psicografia, de uma psicofonia. E aqui Isabel, então, ela se torna psicofônica. Por quê? Porque ela recebe uma mensagem, e ela então exclama, ela recebe a mensagem, se enche daquela vibração do Espírito que estava próximo a ela, e fala assim, se referindo então a Maria, que estava próximo a ela: Benditas és tu entre as mulheres, e bendito o fruto que está no seu ventre. Então aqui ela fazendo uma reverência a Maria, por ser a mãe escolhida, e o ventre dela estava já com o Messias. Então ela fala isso, intuída pelo bom Espírito, trazendo essa informação, porque ela já estava grávida do João Batista. Para quem não se lembra, já estava 6 meses já de gravidez do João Batista. E também ele nos descreve que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem, ele era justo e temente a Deus. Justo e temente a Deus no olhar do povo judeu da época. Ele vivia a Torá, ele vivia os 10 mandamentos, vivia os ensinos de Moisés, numa prática resoluta, pacífica, e ele pregava aqueles ensinos aos seus que estavam com ele. Então era um ótimo discípulo, vamos dizer assim, de Moisés. E então esse discípulo já de idade, já estava próximo também da sua desencarnação, mas ele era um trabalhador do templo. Ele estava esperando a consolação de Israel, que um Espírito Santo que estava sobre ele, olha, estava sobre ele, então, o havia dito o seguinte, que seria revelado para ele que ele não morreria antes de ter visto Cristo Senhor. Então, quando ele diz aqui que ele estava cheio do Espírito Santo, é o mesmo processo da Isabel, o Espírito então se aproxima e diz a ele, então, dentro dessa mediunidade, no caso dele, foi o precedimento, ele precedeu essa informação através da dupla vista. Ele consegue perceber isso, o Espírito abre a visão dele, e ele, através da dupla vista, ele consegue ver ele reerguendo uma criança, e essa criança seria o Cristo Senhor. Então, ele aguarda esse momento. Então, há o fato em que Maria, então, vai lá no templo apresentar Jesus, que era comum também da religião judaica, vai apresentar Jesus. E quem estava lá para receber? Simeão. E ele tomou em seus braços, então ele louvou e disse, olha o que ele disse: Agora, Senhor, me despedes
em paz o teu servo, segundo a tua palavra, como vós havia me dito anteriormente na dupla vista, porque eu veria o Senhor e poderia partir, pois os meus olhos já viram a salvação. Ele olhou a criança como o Cristo. Olha só esse olhar de Simeão. Ele foi um dos pouquíssimos do Evangelho que teve a oportunidade de olhar no olho de Jesus com a certeza absoluta de que aquela criança era o Cristo. Ele olhou o Cristo. Percebem? Essa passagem de Simeão é muito forte. Ao qual então tu, Senhor, preparaste a face de todos os povos, de todos, do planeta, para então iluminar as nações e para a glória do seu povo de Israel. Quando eles falam assim, do seu povo de Israel, Emmanuel, no Caminho da Luz, vai falar assim, olha, toda vez que eles falam isso, nós vamos repetir algumas vezes essa fala aqui, eles estão falando do mundo, é do planeta Terra, é toda essa seara que é o planeta Terra. É porque eles tinham um pensamento fechadinho ainda, o pensamento deles não era amplo. Tanto que o amar o próximo, nós vamos ver aqui também rapidamente, era amar só aquele que era da minha religião. E Jesus vai dar um puxãozinho de orelha neles, mas isso vai ser mais à frente. Depois, em Mateus, Maria então, nos traz Mateus, dará à luz a um filho e chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o que seria isso, meu Deus? Seria nada mais, nada menos que Jesus, cheio de amor, nos trazendo agora a lei de Deus, adaptando-a ao nosso conhecimento, para que nós percebamos que essa lei, nós a infringimos através das nossas imperfeições, do pecado, que significa errar o alvo, sair do caminho, nada mais do que isso. Aqueles que preferem a palavra pecado, que a utilizem, natural e normal, mas nós somos sabedores que pecado é errar o caminho, errar o alvo. E nós fazemos isso através de quê? Das nossas imperfeições. E Jesus então vem trazer o que para nós? Nos salvar de quê? Das nossas imperfeições. É uma ligação perfeita desse ser amoroso, grandiosíssimo, que veio à Terra então trazer esses ensinos, as leis divinas, para que nós a vivenciássemos, pois somos seres divinos. Quando nos rebelamos, sim, nos afastamos do caminho e pecamos. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as capitais de Judá, porque ela era considerada menor, a pequenina, a cidadezinha de lado, sem referência nenhuma, mas Jesus nasce lá. Então, torna-se tu grandiosa, porque de ti sairá o bom pastor. Não é o pastor, mas o bom, aquele que abraça todas as suas ovelhas em humanidade, todas as ovelhas para o seu aprisco, e mesmo aquela também que não são do seu aprisco, mas que no futuro, entendendo ele, também serão bem-vindas ao seu aprisco. Então, ele vai apacentar o meu povo de Israel. Ele vai apacentar a terra, apacenta as ovelhas, as minhas ovelhas, vida. As ovelhas não só da casa de Israel, mas do mundo. E João, então, que fecha com chave de ouro esse raciocínio dessa criança que nos chega no 25 de dezembro. Olha que belíssimo João vai nos trazer. Ele estava no princípio com Deus. Muitos discutem, a própria ciência entrou nessa discussão, mas alguns religiosos, teólogos também discutem. Ah, sim, mas é o princípio do universo, do Big Bang, quando tudo surgiu. É desse princípio que ele está falando? Então vamos analisar com a doutrina espírita, fica mais fácil, fica mais lógico, como diz Kardec. Ele estava no princípio com Deus. Se Jesus, ele estava no princípio com Deus, ele já era espírito puro. Não é certo isso? Que só um espírito puro, ele consegue atingir as escalas de espíritos puros e alcançar a cristandade e estar próximo de Deus, estar uno com o Pai. Perfeito, perfeito. Mas então, peraí, se Jesus estava com Deus, ele já havia feito a caminhada dele, certo? Sim, óbvio, sim, fez a caminhada dele. Então, esse princípio não é o princípio do universo, senão Jesus ia caminhar aonde? Ficar flutuando no espaço e evoluindo? Não,
Então aqui, que princípio que ele está falando? Aí João vai esclarecer. Todas as coisas foram feitas através dele, por intermédio dele. E sem ele nada foi feito ou se fez. É do universo que ele está falando ou do planeta Terra? Obviamente é do planeta Terra. O princípio era do planeta Terra. E foi Jesus quem realizou toda a tarefa. É o grande arquiteto, o grande, que fez esse grande projeto. Ele é um co-criador em plano maior. Deus não lida com a matéria. Deus é imaterial. Ele tem os seus filhos para fazerem isso por ele. E seus filhos são co-criadores. Então Jesus, então, por intermédio dele, é que João está falando, que faz e que torna a terra viável a todos nós. A vida então estava nele, e a vida era a luz dos homens na terra. Então veja bem, ele constrói a terra, prepara a terra para nós e nos coloca aqui, e ele se torna essa luz, esse caminho. Como disse a leitura da Miriam, será o meu povo. Vou escrever em seus corações as leis de Deus, e eles me terão por mim, por Deus, e serão o meu povo. Ele não é o nosso Deus, em D minúsculo, mas é, obviamente, e é isso que João está nos trazendo. O verbo então estava no mundo. Que verbo? A palavra. Se Deus é imaterial, Deus não tem corpo, Deus não tem cabeça, Deus não tem língua, Deus não fala, como a palavra de Deus nos chega? Como Deus verbaliza? Usa o seu Filho. Então vem o verbo de Deus que encarna, Jesus. Ele torna a palavra de Deus viva entre os homens e verbaliza. Então o mundo vivencia os seus ensinos, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Percebem? Aqui a nossa rejeição, aqui o pecado, simbolizado lá no início, nós vamos adentrar, de Adão e Eva, que rejeitam os ensinamentos, a ordem, e desrespeitam o mandamento de obediência. Esses somos nós. Aí é a imperfeição, a causa das nossas dores, obviamente. Mas a todos quantos o receberam, olha só esse ponto de João, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Isso aqui é um ponto importante para nós compreendermos. Se tornar filhos de Deus, João e o próprio Emmanuel, eles vão elevar isso. Vão elevar num patamar de que filho é aquele que vive o exemplo do modelo e guia, que é aquele que é maior do que nós, que é Jesus. Então, quando Jesus traz-nos esse ensinamento, as leis de Deus, e adapta ao nosso meio para que nós aprendamos e avivamos, ele está dizendo assim: tornem-se filhos de Deus, que só é filho de Deus que vivencia o que Deus manda. Porque eu só obedeço ao meu pai. Aquele que não é meu pai me dá uma ordem, eu viro para ele e falo assim: você não é meu pai, você está me mandando. Não é assim que a gente faz quando é criança? E nós somos as crianças, vinde a minhas criancinhas, somos nós infantis ainda na nossa evolução. Então, quando ele fala aqui que os seus ensinos, a vivência do seu evangelho, a vivência, a exemplificação de tudo que ele está nos ensinando, aí sim vai nos tornar filhos de Deus, porque a gente vai começar a obedecer a Deus. Na verdade, Emmanuel diz que nós somos servos de Deus, nós somos criaturas de Deus, e podemos realizar o nosso melhor possível, e assim o devemos fazer, para chegarmos a sermos filhos. Filho é uma evolução. Didaticamente, claro, a gente usa essa fala, nós somos filhos de Deus, claro, muito natural que assim seja, mas na grande verdade nós somos criaturas de Deus e precisamos vivenciar os seus ensinos para sermos feitos filhos de Deus. E o verbo então se fez carne e habitou entre nós, agora cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Outra confusão que fazemos com o ensino de João. Primeiro, ele nos traz aqui que Jesus chega e habita entre nós, trazendo as leis de Deus. Cheio de graça. Que graça era essa? Sua dádiva, sua mediunidade sublime, mediunidade de conexão com Deus. Ele era o médium de Deus. Deus dá as ordens,
ele capta, transforma isso em palavra, em ação e gera e faz. Assim Jesus constrói, sempre em contato com o Pai, cheio da graça divina e de verdade. Por que de verdade? Porque tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz é da lei de Deus, é verdade em qualquer parte do universo, seja no plano físico ou no extrafísico, não importa. Jesus é essa a verdade. E vimos então sua glória. Onde vimos a glória de Jesus aqui na terra? Na sua ressurreição, vencendo a morte. Essa é a grande vitória de Jesus, a grande glória. Mostrou assim, olha, a morte não é nada. Pensam que destrói-nos a gente, vai impedir a gente de alguma coisa. Olha aqui, estamos de volta, estamos vivos. Ele caminhou, comeu junto com os discípulos após a sua volta, após a crucificação. E contudo ele fala, glória, essa vitória do unigênito do Pai. Como assim? Se a doutrina espírita fala que tem vários Cristos, e esses Cristos com certeza são filhos de Deus, e ele aqui mesmo fala que se nós assim caminharmos pelo seu Evangelho, vamos nos tornar filhos de Deus. Como ele é o único filho de Deus? É porque nós estamos querendo olhar todo. Temos que olhar para o planeta Terra, é o nosso planetinha que a gente vive. Ele é o unigênito do Pai, sim, na Terra. Ele é o único filho de Deus na Terra. Olha ele reafirmando o que ele fala acima, que se nós vivenciarmos o Evangelho, seremos filhos de Deus. Mas atualmente ninguém faz isso. É isso que João está falando. Até a época de João e até a nossa época, acredito eu, o único Espírito que fez toda a vontade de Deus e é um Cristo foi Jesus. Então ele é o unigênito, ele é único. E ele também é o primogênito. Claro, ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o único e primeiro. Muitos de nós, quando fazemos a oração, não falamos assim: Jesus, nosso irmão mais velho. Iniciamos a oração assim. O nosso irmão maior, alguns falam assim também. Está certo. Ele é nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito de Deus. Não tem nenhum espírito mais velho de Jesus, nem no plano físico e espiritual mais velho de Jesus. Ele já é um espírito, lembra? No princípio estava com Deus. Olha quanto tempo. Ele diz que desde que a terra foi feita, ele já o era. Há 4 bilhões e meio de anos ele já o era. É ou não é o nosso irmão mais velho? Alguém tem dúvida disso? Não, porque João já nos trouxe isso. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, esse que está no seio do Pai, olha só que bonito de João. Esse é o Jesus da manjedoura, gente. Ele sempre está falando. Olha, eu vou repetir. Ninguém jamais viu Deus. Aí está com Deus com letra maiúscula aqui. Aí depois está assim. O Deus unigênito, um D com letra minúscula. Que está no seio do Pai. Quem que está no seio do Pai? Aquele que está em comunhão. Quando uma mãe pega o seu filho e coloca no seio, se você olhar muito rápido, você vê uma figura só. É um só. É mãe e filho juntos. Aqui é pai e filho, no seio do Pai, é essa união, essa simbiose celeste, que então o revelou. É isso que o revelou. É essa criancinha que está na manjedoura. É essa criancinha que Simeão levantou no alto. João Batista, trazendo testemunho a fim de Jesus, nos disse: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis, que eu não sou digno de desatar a sandália. Isso é uma fala deles, é uma questão idiomática, linguística deles, para dizer assim, nessa questão de amarrar a sandália, significa só isso para a gente. Ele é muito maior do que eu. Eu não sou digno de desamarrar, desatar a sandália dele, porque ele é de uma sobriedade imensa. É isso que João Batista está dizendo. De vós. E ele vos batizará não com água, porque água é matéria. João Batista batiza, mergulha na água, se arrepende dos seus pecados. É um mergulho na água. Renova-te, é um mergulho na água. Por quê? Porque é da água que nós viemos. João Batista, ele quer simbolizar isso para a gente. Mergulhar na água e vir na carne. Esse é o nosso arrependimento. Quando a gente se arrepende na espiritualidade, clama por Deus misericórdia, não aguentamos mais o sofrimento, qual a misericórdia de Deus, a oportunidade que Ele nos dá?
de recomeçarmos e fazermos um novo fim. Aonde? Na carne, na matéria. Eu preciso mergulhar na água. Esse é o sentido de João Batista. Eu mergulho vocês na água. Ou seja, o que eu realizo para vocês é algo material. Agora virá aquele que não vai mergulhar vocês em quê? Em espírito e verdade. Ou seja, o que ele vai ensinar para vocês é muito, muito além da matéria. É para o espírito imortal. Estejamos nós encarnados, desencarnados, os ensinos de Jesus são válidos hoje, agora e sempre. Por isso, ele, Jesus, nos batiza no Espírito, não na água. Na água, João Batista faz isso. Perceberam a diferença, meus irmãos? É importantíssimo nós percebermos isso. E João Batista, e João Evangelista traz essa informação de João Batista para fortalecer isso nas nossas mentes. E nós vamos então, finalmente, a essa grande mensagem das leis. Então, ele trouxe as leis, adaptou elas, e aqui nós vamos adentrar nessas leis. Agora eu vou dizer para vocês, só Mateus, que está no Sermão do Monte, que nos traz a lei completa. Os outros evangelistas, eles mencionam algumas coisas no resumo, meio salteado, falam sim, mas meio salteado, mas não colocam dentro desse contexto do Sermão do Monte. Em Mateus, no capítulo 5, até o capítulo 7, versículo 27, nós temos essa informação completa. Nós vamos ver como completa. Eu fiquei assim, encantado com a informação dos Espíritos, nesse sentido. Ele nos fala que até o versículo 12, ele nos traz as bem-aventuranças propriamente ditas. Então nós vamos encontrar lá as bem-aventuranças, os bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os aflitos, não aqueles aflitos que reclamam, mas aqueles aflitos que compreendem a sua aflição e querem se renovar, serão então consolados. Os mansos herdarão a terra. Quem tem fome, quem tem sede, bem-aventurados serão, porque sua sede, sua fome será saciada. Bem-aventurados misericordiosos, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados pacíficos, porque entrarão no reino dos céus. E ele vai falando dessas bem-aventuranças, daquela que vai acontecer no momento que nós assim a realizarmos, e a grande maioria no futuro serão consolados, estarão num planeta melhor, e assim vai. Essas bem-aventuranças nós não vamos adentrar, que são riquíssimas. Do versículo 13 ao 16, agora Jesus nos dá a nossa missão. A nossa missão, o nosso comportamento e nosso posicionamento como seus discípulos, como estava na lição de introdução da Miriam. Olha só que interessante, ele vai nos posicionar. Então vamos lá, aí está tudo no Sermão do Monte. Primeiro ele nos alerta que somos o sal da terra, e depois nos dizendo que a candeia deve ser sobre o candeeiro e não debaixo da vasilha. O que ele está nos dizendo? Nós, como discípulos, nos posicionamos como os discípulos, claro, muitos dizem assim, que beleza. Então vamos lá, qual é o seu comportamento? Você é o sal da terra? Você tempera? Você auxilia aquele que está precisando em sua caminhada, na sua jornada, onde ele está aflito, ele está desesperado, e você vem com a temperança, com aquele tempero que dá um sabor, que dá uma leveza naquele alimento qual você está ofertando, que é o Evangelho. Esse é uma obrigação que ele está falando do discípulo. Ele é sal. Ele é sal. Se for sal insosso, é jogado pelo caminho pisoteado. Percebem? É isso que ele está nos falando. Depois ele vai nos falar da candeeira. Lógico. O que é a candeia? A candeia é aquela luz a óleo que eles utilizavam para iluminar o ambiente. Bota em cima do candeeiro e ilumina aqui. Quando eu quero apagar, eu vou e coloco ele debaixo do móis, do alqueiro, com algumas traduções, que na verdade significa uma vasilha. Eu vou lá e cobrir. O que acontece? Apaga. Lei da física. Perde o oxigênio, não tem oxigênio debaixo daquela vasilha, o fogo se apaga. Depois eu acendo de novo e boto sobre o candeeiro. Não é assim que a gente faz? O discípulo de Jesus também tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser luz sobre um candeeiro, não embaixo
de uma vasilha ou de um alqueire para se apagar. Discípulo de Jesus não se apaga. Está vivenciando momentos difíceis, dolorosos, não tem problema, a luz continua acesa, não deve se apagar. E deve-se aonde ir levar essa luz? Aqueles que precisam, aqueles que querem auxílio. Esse é o papel do discípulo de Jesus. Depois ele vai nos falar do versículo 17 ao 20, isso tudo no capítulo 5, tá? Do 17 ao 20, nos orienta sobre a lei da justiça e o reino dos céus. Está lá no livro dos Espíritos, da lei de justiça, de amor e de caridade. É isso que Jesus vai nos falar agora. Olha só, ele vai unir esses três, justiça, amor e caridade. Ele vai unir, nos dizendo que o cumprimento da lei leva à justiça. Se nós fizermos a lei, obedecermos a lei, nós vamos realizar a justiça e, consequentemente, ao reino dos céus. E o que é essa justiça? É o amor e caridade. Não é, a gente lê assim por questões didáticas, lei de amor, de justiça e caridade. Tudo bem, didático. Mas na verdade é lei, justiça, amor, caridade. É fechadinho. Esse trio é fechadinho, é uno. É uno. Perceberam? É importante a gente perceber esses detalhes. Olha o alerta que a espiritualidade nos dá. E Jesus ele vai unir esses três: justiça, amor, caridade, nos dizendo então que devemos cumprir isso. Aí sim vamos ter o reino dos céus. O que é o reino dos céus? A nossa evolução. O reino dos céus é o planeta de todo espírito celeste, vida feliz. Esse é o reino de Deus para todos nós. Por isso que ele nos promete o tempo todo o reino de Deus. Mas se vivemos em desacordo em qualquer ponto, o espírito pode não avançar enquanto não pagar até o último cetil. Isso está lá. O que ele está nos dizendo? Você quer avançar? Então, se você cumprir a lei de justiça, você vai avançar. Agora, se você infringir através das suas imperfeições, que é a desobediência, está lá relatado em Adão e Eva, por exemplo, se você assim proceder, é imperfeição. Imperfeição tem que pagar até o último centavo. Ou seja, o que ele está nos dizendo é o seguinte: não existe espírito puro devendo. Não existe espírito devendo um mínimo centavo, nem a metade de um centavo, que é o valor dessa moeda, do último cetil. Do versículo 21 ao 48, ele nos traz 6 contrastes na interpretação da lei de Moisés. Olha, Jesus fala isso, vocês interpretam errado. Está lá no Sermão do Monte. Ele fala: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que se polarizar contra seu irmão será julgado. O que Jesus está nos dizendo aqui? Que não precisa matar, não, gente. Basta a gente ofender, a gente magoar, dizer raca ao seu irmão, você já vai arder no fogo da hiena. Humilhar, colocar o nosso irmão, o nosso próximo, em condições de desprezo, já está comprometido com a lei. Você será julgado pela sua consciência. Vai doer, vai sofrer e vai ter que resgatar. Não é só tirar a vida física do outro, não. É só ofender. Esse aqui é um dos princípios dos processos obsessivos. Se matar, vem nos obsediar. E se nós causamos as dores, quando nós causamos a dor física, mesmo aquela dor terrível ao nosso irmão, ele vem também em processos obsessivos. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que quando olhar uma mulher, olha isso, gente, olha Jesus e a doutrina nos esclarecendo. Quando olhar uma mulher para desejá-la, você já adulterou no seu coração. O que ele está nos falando? A doutrina espírita nos fala da ideoplastia. Quando eu imagino a cena, gente, isso aqui é a base da violência doméstica, violência sexual em toda a sua amplitude. A base do entendimento do que está ocorrendo é essa aqui. Porque olhou, pensou, falou: eu pensei, não é nada, vou pensar. E pensa
pensa e monta toda a cena, você fez a ideoplastia. Quando você cria essa imagem, os espíritos veem tudo isso, se acoplam a nós, através da ideoplastia, através das imagens. Não é só falando, não. Pensando também. A doutrina espírita vem nos revelar isso. O pensamento é que se nós nos comunicamos no universo, é através do pensamento. Então, quando nós temos ideias malsãs a respeito, por exemplo, como Jesus está trazendo aqui do adultério, que lá essa parte do adultério também está lá nos 10 mandamentos, como não matarás, e muitos interpretam lá, está certíssimo também, não, do adultério, de adulterar um documento, tal, está certíssimo também, ninguém deve fazer isso, mas Jesus está falando do adultério, como lá também é explícito, dessa questão ainda sexual doentia que nós ainda temos, que grande parte da humanidade, diz Emmanuel, sofre disso. A maior parte da humanidade sofre no campo e se compromete no campo sexual. E Jesus está dizendo, começa no seu coração. Começa no seu coração. Ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás em falso, mas cumprirás os teus mandamentos ao Senhor. Olha, ele está dizendo que a gente mente o tempo todo. A gente se posiciona e fala, não, eu juro pela minha família, eu juro por Deus. Olha, por nosso posicionamento, não jurarás em falsos. Jura diante, quando você tem esse juramento, seu íntimo diante do Senhor. O que é isso, gente? Consciência limpa, eu estou tranquilo. Mas estão te acusando. Mas sempre falam de você. Não é verdade? Deixa para lá. Não é assim que Emmanuel esclarece, Emmanuel? E se for verdade? Continua a sua caminhada, continua a sua jornada, para você se melhorar e não repetir esses erros. Depois ele fala, seja o seu falar, o sim, sim, não, não. Então não tem que ficar mentindo, não tem que ficar enganando. Seja o meu falar sim, sim, não, não, dentro dessa lei que ele nos traz. O meu comportamento moral. É o comportamento moral da minha fala, sem maledicência. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, não faça o mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Gente, se nós assim realizarmos, findou-se os processos obsessivos no planeta Terra. Acabou a obsessão no planeta Terra. Olha essa lição de Jesus aqui, como ela é profunda. Não faças mal, resistais ao mal, não façam mal. Se te baterem numa face, oferece a outra, no sentido de que toma um outro movimento. Sabe por quê? Me bateu numa face, eu bato na dele também. Aí fica um batendo na face do outro, eu me vingo. Eu me vingo, ele se vinga. Ele se vinga, eu me vingo. E aí? Até quando esse processo? Esses elos, essas correntes? Sem o perdão, é impossível sair desse processo. Então, antes que adentre isso, ele está dizendo assim, perdoa. Perdoa, a outra face é perdoar. Perdoa aquele momento daquele irmão, a forma que ele está desequilibrada, e esse desequilíbrio ele vai ter que se reequilibrar, a própria lei vai fazer com que ele se reajuste. Não sou eu, não somos nós que vamos fazer isso. A própria lei vai reajustá-lo, eu não preciso revidar. Oferece a outra face, ou seja, perdoa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele duas. Olha o que ele nos fala. Então aquela ação me obriga a auxiliar aquele irmão, é um próximo meu doente, eu vou auxiliá-lo. Aí ele fala assim, mas não cumpra só o seu dever não, faça mais. Se tem que caminhar 100 léguas, caminha 1000. Dê mais de si. A recompensa é divina, é de Deus. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aqui, os essênios viviam isso aqui. Os essênios eram vamos dizer assim, um ramo dos judeus que praticavam o judaísmo com uns pensamentos também diferentes, mas eles eram um pouco mais espiritualizados que os judeus propriamente ditos, os fariseus e os saduceus, por exemplo. Mas só que eles agiam só para quem era próximo, eles ajudavam só quem era próximo. E Jesus vai até eles e ensina, não, vocês têm que ajudar aqueles que estão à beira do caminho, como o bom samaritano. O samaritano foi um grande exemplo, que passou de largo ali o doutor da lei, passou de largo ali outro estudioso da lei, todos passaram, não foi? Mas quem foi lhe socorrer? Quem foi o próximo do caído? Foi o
o samaritano. Então ele ajudou aquele que ele nem conhecia, era um desconhecido. E é isso que ele está falando aqui para a gente. Amarás o teu próximo e amai-vos também. Porém vos digo, aí Jesus agora fala, porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Como eu falo que eu sou filho de Deus? Odiando, me vingando. É muito incoerência, é incoerência demais. Quando eu estou no campo religioso e pratico a corrupção de uma maneira descabida e eu me coloco como filho de Deus, isso é muito incoerente. Por isso que ele vai dizer, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão ao reino dos céus. Porque é preciso isso aqui, amar os vossos inimigos. É o fim da obsessão no planeta Terra. Repito, Jesus traz ensinamentos que salvam a humanidade. Ele, Jesus, a palavra, o nome Jesus em hebraico significa salvação. Todos que creem em meu nome, não é crer em Jesus, é crer na salvação. É isso que ele está falando para todos nós. No capítulo 6, e ele termina esse capítulo falando: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, nossa perfeição, de acordo com o que nós podemos realizar. Percebe? Deus é perfeito em máxima, perfeição máxima. E nós somos perfeitos num prova e expiação. Eu não tenho a perfeição de um planeta regenerado, de um planeta de Deus, de um planeta celeste. Não. Eu tenho que alcançar a perfeição num prova e expiação. Que Ele dá o caminho aqui para alcançarmos. É isso aqui que Ele está nos mostrando. É esse serzinho lá da manjedoura do dia 25 de dezembro que a gente esquece esses ensinamentos e fica nos presentes, nos abraços. Claro, tem uma confraternização, mas tem algo mais profundo aí, não tem? No capítulo 6 agora, ele fala, do 1 ao 18, nos fala sobre as obras de justiça e nos ensina a oração do Pai Nosso. Ele vai falar assim, o que são essas obras de justiça? E como orar? Aí isso está lá no capítulo 6, do 1 ao 18. Aqui está bem resumidinho, tá, gente? Para dar tempo, para que a hora já estamos alcançando. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam seu galardão. Não já receberam? Muito tapinha nas costas, obrigado, você é maravilhoso, você é um cara fantástico, já recebeu, beleza. Mas, quando tu deres a esmola, não saiba a tua mão esquerda que faz a tua direita. Essa é a obra de justiça. É essa que é a obra que ele está falando que é de justiça. Faz a caridade sim, beleza, ótimo. Mas não se galandeie com isso. Não busque o galardão, não busque o tapinha nas costas. Não faça a caridade dizendo, poxa, deu alimento àquele irmão, nem para voltar para dizer obrigado ele voltou. Ainda fez malcriação ainda. Quando não faz malcriação, quem somos nós? Vamos agir no bem pelo bem. O retorno é de Deus. A graça é de Deus. É Ele quem vai nos dar. Não vamos exigir disso do próximo. Ele ainda está na condição de não entender. Está com o coração ainda revoltado. Não consegue compreender, não busca. Nós não podemos agir querendo que o outro retorne. Por isso, dê com a mão esquerda sem saber a tua direita. Para que tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai que vê tudo em secreto, vê sua mente. Sua mente, lembra? Ele mesmo vai te recompensar. Recompensa de Deus. Se continuarmos esperando a recompensa dos homens, vamos nos desiludir. Não vamos fazer a caridade e também não vamos fazer mais o bem. Porque eu não tenho retorno. Fazer o bem para quê? Eu faço o bem e só sofro. Só ouço discórdia, brigas. E eu estou fazendo bem e nada retorna para mim, então não quero não. Aí estamos nos complicando. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que em secreto, quando vê, te recompensará. Pode trazer isso para o campo físico também.
Se entre num cômodo da casa, que você tenha paz, está sossegado, se sente à vontade, a espiritualidade está ali com você, aí também entre no quarto da sua mente, feche-se, seja sincero na oração, nas suas palavras. Por quê? Porque é através dessa sinceridade que o Pai vai perceber que nós precisamos e que nós buscamos. Que muitas das vezes nós falamos assim, não, mas Deus sabe o que eu preciso ficar orando. Aí eu fico nessas frases repetitivas, como ele está falando aqui, nesses mantras, né, que se repete 1000 vezes um mantra, por exemplo. Ele fala, isso não tem sentido, porque o que você quer, você tem que pedir, você tem que bater na porta, como ele vai nos falar à frente, porque essa é a nossa ação, é nosso mérito. Deus sabe o que é o que eu preciso, claro que Ele sabe das minhas necessidades, óbvio e evidente, mas Ele quer que eu peça, que eu me ajoelhe e que eu o glorifique, que eu peça, para eu ter mérito. Pedir é mérito, é coragem de se posicionar e dizer, não consigo sozinho, Senhor, dá-me a força, permita-me que a espiritualidade me auxilie, me ajude nesse momento. Eu não consigo sozinho, é isso que ele está falando. Aí depois ele vai trazer a oração do Pai Nosso, belíssima, ao qual também não há tempo para nós aqui adentrar, mas está no Sermão do Monte. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que muito falados serão ouvidos. Repetidório de palavras, não preenche o seu coração, não lá dentro, não vão fazer sentido para a espiritualidade. No versículo do capítulo 6, 19 ao 34, Jesus ele vai nos falar, nesses versículos, das proibições dos nossos comportamentos. Olha, das proibições dos nossos comportamentos. Vamos ver. Ele diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e onde os ladrões roubam e minam, mas ajuntei os tesouros no céu, onde ferrugem não consome, os ladrões não minam e nem roubam. O que ele está nos dizendo aqui? Como comportamento, olha, comportamental. A matéria não deve ser nosso foco principal. Não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamão. Não podemos. Vivemos entre os dois nessa dualidade? Vivemos nessa dualidade. Tanto na matéria e tem a espiritualidade. Mas ele está nos dizendo, prioriza a espiritualidade, a religiosidade, que é a ação, é o movimento da ação do que aquilo é religioso, aquilo que é religioso e do que é que nós aprendemos que estão as leis de Deus escritas. E façamos, agimos nessas leis, caminhamos nessas leis. Isso fica para o Espírito. O Espírito não perde, não tem como ninguém nos tirar, não tem como ninguém nos roubar. O nosso moral, nosso intelectual, aquilo que eu construí para a minha vida dentro da intelectualidade, dentro do campo que eu amo da medicina, ou que eu amo da matemática, do ensino, ou da música, da arte, isso fica na alma, eu não perco jamais isso. Isso fica gravado no arquivo do HD, infindável do perispírito. É isso que Jesus está falando. Então tudo isso que importa para que eu utilize isso na espiritualidade e nas próximas encarnações, valoroso. Então eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que me profissionalizar. Óbvio e evidente, isso fica para o espírito. Está na matéria, não está na matéria? O estudo, o aperfeiçoamento intelectual, né? Está tudo na matéria. E eu utilizo então da matéria para me aperfeiçoar. E tudo isso vai se projetar na minha vida espiritual e na minha vida futura. É isso que ele está dizendo. Agora, quando eu me apego àquilo que ferrugem consome, que é aquilo que só fica na matéria, que se finda, que se acaba, que vem um vendaval e leva, aí o que vai acontecer comigo, no meu comportamento? Vou entrar em desilusão, vou entrar em depressão, estou deprimido, não tenho nada na vida, a vida é vazia. E ele então vem nos afirmar, porque onde estiver o vosso tesouro, também estará o seu coração. Meu tesouro está vinculado a Mamão, vou sofrer muito. A consequência é o sofrimento. O sofrimento, a dor, é o que é o aguilhão que me desperta. E se eu escolho a Deus, então eu estou escolhendo o caminho da liberdade, onde todo o meu conhecimento, todo o meu aprimoramento intelectual, moral, não vai se perder. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai alimenta. E vós,
que tem muito mais valor. Deus faz o quê? Os animais não têm consciência de si, nós temos. Deus nos dá muito mais. Agora cabe a nós olharmos as 1000 maneiras que Deus nos dá de resolvermos um problema. A questão é que nós se apegamos no problema, não nas formas de resolver o problema. Não andeis por inquietos, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Não. Isso, quem trabalha no campo da psiquiatria, principalmente, vai identificar aí um dos princípios da ansiedade, dessa doença que assola hoje a nossa humanidade, dentro do campo da psicologia humana. Olha, Jesus ensina tudo, está tudo no Sermão do Monte. Não vos inquieteis, não fique ansioso pelo dia de amanhã, porque cada dia, olha isso, gente, isso é importantíssimo, basta o seu dia. O seu dia, ele fala assim, porque o dia de amanhã, ele cuidará de si mesmo. Basta o dia, vivencia ele. Aquele momento difícil, ou aquela felicidade, vivencia ela. Mas amanhã não vou ter isso, amanhã não vou ter aquilo, como é que vai ser meu amanhã? A cada dia, basta o seu mal. Ou seja, eu não tenho que ficar prorrogando o meu sofrimento. Eu já estou fazendo meu planejamento para o ano que vem, dizendo, esse ano foi horrível, no ano que vem, Deus me livre, a inflação vai subir, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai vir mais frio, vai vir mais calor, vai vir... Olha o monstro que eu estou criando para mim para o ano que vem. Eu já dentro do ano que vem, a virada de ano já transtornado, apavorado. Aí Jesus está falando assim, calma, a cada dia já basta o seu mal que você já conquistou para si mesmo. Então calma, trabalhe isso hoje. Amanhã vai vir coisas novas, você trabalha. Depois da manhã vai vir cada dia, passo a passo. E por último, no capítulo 7, no versículo de 1 a 16, esse já é o último capítulo, nos fala o mestre então sobre as proibições. Agora ele vai falar algumas proibições que nós temos proibições. A lei, ela fala de todas as nossas ações, perceberam? De todos os nossos comportamentos. Agora então ele vai falar dessas proibições. Não julguei para ser julgados. Ora, essa é o que a gente mais faz. A gente tem um dedo maravilhoso que aponta um para os outros e 4 para a gente. É uma maravilha essa apontação de dedo nossa. É uma total falta de indulgência que nós temos. Total falta de indulgência. Não julguei para não sermos julgados. O que nós sabemos da vida do outro, só aquele momento que nós estamos vendo, que o olho físico está vendo e analisando, ou se ele está bem, ou se ele está numa situação difícil, eu já faço uma análise dele, e é um sofredor, e é um espírito feliz, aí eu invejo ele, ou, do contrário, afasto aquela pessoa do meu pensamento, que não serve para mim para nada, só sofre na vida. Eu julgo, eu aponto o dedo para as pessoas diante do que elas fazem, realizam, aquele lá é criminoso, aquele lá, outro é um adúltero. Como assim? E porque tu reparas, olha essa proibição dele para nós, e você repara no argueiro no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? É isso mesmo? Somos assim mesmo, meus irmãos? Somos assim mesmo? Jesus está trazendo isso no Sermão do Monte, nos alertando de que será, hein? De que será nesse julgamento? Eu julgo o outro, mas eu não olho para mim não, né? Eu não olho essa trave gigantesca que me impede a minha visão. Minha visão já é limitada, a minha visão física já é limitadíssima, ainda fica mais limitado com essa trave no olho, e estou eu sendo indulgente, não sendo indulgente, né? Não dê aos cães as coisas santas, nem deites aos porcos as vossas pérolas. Aqui um ponto que eu preciso ressaltar rapidamente. Jesus não está chamando ninguém de cachorro e ninguém de porco. Pelo amor de Deus, gente, não façam essa interpretação literal. Isso era um pensamento, uma forma idiomática deles da época, de se colocarem diante daqueles que tinham esse comportamento de rejeição aos ensinos. Então Jesus usa da fala deles para que eles compreendam, claro. Aí eles, ele está falando disso. E a gente aqui não, em pleno século XXI, e aqui Jesus chamou todo mundo de cachorro e de porco. Pelo amor de Deus, gente, não vamos interpretar literalmente. Ele está dizendo,
na mensagem deles, da época deles, está dizendo assim: aquele que não quer. Como você vai chegar para aquele que não quer e você vai ofertar o que são as pérolas? O Evangelho de Jesus, esses ensinos aqui do Sermão do Monte que nós estamos falando, que exige de nós um bom comportamento, estamos falando do pecado, do sentido de errar o alvo, de nós buscarmos nossas imperfeições, mas aquele que virá para você falar assim: Jesus, Salvador, me salvar de quê? Eu estou aqui num bem bom, estou viajando, estou passeando, estou curtindo a vida. Salvador de quem? Me salvar disso aqui? Ah, não quero não, obrigado, a vida está uma beleza, não preciso ser salvo de nada não. Esse é jogar pérola aos porcos. Ele vai pisar, ele vai jogar no chão, vai pisar, como os porcos assim vão fazer, essa simbologia. E dos versículos 7 ao 27, Jesus nos traz algumas advertências. Olha, agora advertências: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrarei, batei e cabe-se-vos-á. Esse é o nosso movimento, é uma advertência. Advertência de quê? De que nós precisamos agir, nós precisamos avançar, nós precisamos buscar. Vinde a mim todos vós que sofreis. Precisamos realizar isso, porque aquele que pede, recebe, que busca, encontra, e o que bate vai se abrir, sempre, sempre. Veja bem, a dor é nossa, a causa é nossa, lei de causa e efeito nessa lei. Tá, eu estou vivenciando a minha semeadura, eu estou colhendo, lei de causa e efeito, semeio e colho. Nós estamos semeando, nessa encarnação aqui, estamos colhendo o que nós semeamos também no passado, estamos semeando coisas novas. O que nós vamos colher amanhã? Aí ele está dizendo: quando você busca essas informações, esses ensinos, você não repete mais. E as futuras reencarnações, a futura vida, será muito, muito, muito melhor do que a atual. Esse é o grande propósito. A atual, nós já cometemos os erros, é a colheita, mas também tem semeadura, não é só colheita. É os dois sempre juntos, semeadura e colheita. A gente está o tempo todo semeando. A gente não encarna só para colher. Ah, eu estou aqui, eu vim para sofrer. Não, de maneira nenhuma. Isso é um grande equívoco. Semeadura e colheita. Aprendizado, poder renovar, dar bons frutos e colher aquilo que eu fiz. Aí vai ser as doenças que vão vir no meu corpo, que não vai ter uma explicação na causa atual, vai ser de causa de vidas passadas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vamos lá. Assim toda árvore, então, dá bons frutos, e toda árvore má vai dar maus frutos. Aqui ele falando, então, sobre os falsos profetas, que virão como ovelhas, mas na verdade são lobos, para devorar o óbolo da viúva. O que é o óbolo da viúva? É aquele centavinho sofrido que a gente conquista, né? Que é aqui simbolizado pela viúva, e vem alguém, se diz religioso, e fala assim: não, você tem que dar para Deus, me dá isso aqui. Aí você vai lá, como um bom devoto, vai lá e entrega o seu dinheirinho para aquela pessoa que se diz que é um pastor e na verdade está ali usurpando dos frutos daquelas pessoas. Infelizmente muito atual isso, né? Não vamos adentrar aqui, mas a mensagem de Jesus está no Sermão do Monte para todos irem buscar. Nem todos então que diz Senhor, Senhor, vão adentrar o reino dos céus. E todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, voltando à lição inicial da minha, perceberam? Eu vou trazer então as leis de Deus, eles me terão como Deus, e eu os terei como povo. Por quê? Eles vão escutar as minhas palavras, vão praticá-las, assemelhar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir o vento, a chuva, os rios, tudo combater aquela casa, e essa casa não cai. Por quê? Essa casa, ela se torna a casa de um filho de Deus. E aconteceu então que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão ficou admirada. Eram mais de 5.000 pessoas, mais ou menos, que está ali em Mateus, e ficou admirada então dessa doutrina, porquanto Jesus os ensinava tendo autoridade moral. Autoridade moral. Meus irmãos, que menino de ouro veio naquela manjedoura no dia 25 e nos oferta todos os anos, nos relembrando, para que nós pudéssemos relembrar a sua vinda, a sua chegada, o seu grande propósito, que está nesse discurso, que encheu
os corações e os olhos de todos. Este é o Cristo, o Natal da doutrina espírita. Muita paz a todos.